Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Nunes Ramos. Essa é a disciplina de Evolução das Plantas do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alfenas. Essa é a segunda aula da disciplina, é a aula sobre briófitas, né, classificação e reprodução. Aqui seguem as questões sobre o assunto geral que vocês devem estar sabendo no final desta aula. Então, o que caracteriza e como se diferenciam as briófitas? De qual grupo se supõe que elas se originaram? Quais as características desse grupo que permitiram a colonização do ambiente terrestre? Como são seus órgãos reprodutores? Como ocorre a reprodução sexuada? E como é o seu ciclo de vida? Bom, antes de falar sobre as briófitas propriamente dita, vamos falar um pouco sobre as plantas, já que briófita é o primeiro grupo das plantas. Quando a gente vai falar de briófitas, a gente vai falar então sobre as primeiras plantas terrestres e o que é aceito hoje em dia é que as carófitas, que são um grupo de algas, parecem ser o parente mais próximo das plantas. Então, carófitas está dentro das algas verdes, está dentro do grupo clorófitas. E aqui uma ilustração das carófitas, tá? Algumas espécies de carófitas, além de algumas evidências estruturais, morfológicas, fisiológicas. Uma das evidências é que esses organismos ocupam ambientes que têm tanto a parte aquática de água, a parte bastante úmida com água, tanto a parte terrestre, porque elas ocupam locais de transição, que seriam brejos ou poças, né? Então, que temporariamente, algumas épocas do ano tem bastante água, as outras épocas do ano teria essa água secaria, né? Então teria a seca, ela teria contato com o estresse, né? A seleção de um ambiente mais seco por um período do ano. Então, aqueles indivíduos dessas algas que tivessem alguma vantagem, alguma característica que dessem vantagem nesse período de seca, elas sairiam, teriam mais descendentes, né? Ganhariam mais benefícios, com isso cresceriam mais e passariam os seus genes para a próxima geração. Então, significa que o pulo para o ambiente terrestre estava próximo. Então, só para ilustrar, aqui tem uma árvore filogenética, mostrando aí na sua esquerda um organismo ancestral, e aí de cima para baixo tem as algas, né, várias algas, e o grupo irmão, e o último grupo seria a planta, e o grupo irmão de planta seriam as carófitas, como vocês podem ver aí que a seta está mostrando. Tá? E as plantas está mostrando aí, o grupo de plantas está mostrando aí nesse círculo vermelho. Bom, então a pergunta é, o que é planta? Todo mundo sabe bater o olho e identificar o que é planta, só que quando eu faço essa pergunta na sala de aula, nunca ninguém acerta a definição científica, a definição correta. A primeira coisa que as pessoas definem é algumas características que as plantas têm, mas como, por exemplo, fazer fotossíntese, possuir clorofila, ter parede celular, várias outras coisas que as plantas realmente têm, mas que não são exclusivas das plantas. Então, quando eu pergunto o que é planta, essa resposta tem que ter características que só esse grupo possui para a gente poder separar eles, as plantas, de outros grupos. Então, o que é planta? Então, para ser planta, você tem que ter três características exclusivas. E é o que essas características são as que a gente vai explicar um pouco melhor nessa aula. Então, eu vou primeiro só listar elas, tá? Depois a gente vai explicar com mais detalhes. Então, primeira característica, elas possuem seus embriões. Então, se eu estou falando de embrião, eu estou falando de reprodução, né? Porque tem que ter reprodução para produzir o primeiro embrião. Então, produzem embriões. E esses embriões estão protegidos numa determinada estrutura. Essa estrutura chama-se arquegônio. Então, primeira característica, produzem embriões protegidos no arquegônio. Todas as plantas, então, são chamadas de embriófitas. Embriófita é o sinônimo de planta. Tá? Segunda característica, alternância de geração.
heteromórfica. Então, antes, as algas eram, a alternância de geração dela era isomórfica. Já vou explicar cada uma dessas coisas. E terceiro, o ciclo de vida dela é um ciclo de vida exclusivo. Todas as plantas, o ciclo de vida é haplodiplobionte. Outras características que elas têm, mas não são exclusivas, são embriões, diploides e multicelulares. Elas são eucariotos fototróficos obrigatórios, raramente, ou seja, elas produzem seu alimento, obrigatoriamente seu próprio alimento. Raramente as plantas são parasitas de outras plantas, no quesito parasita de seiva elaborada, ou seja, geralmente quando são os poucos parasitas que tem, a maioria são parasitas de seiva bruta, que são águas e sais minerais, né, como erva de passarinho, por exemplo. Elas têm esporos com paredes com proteção, que eu falei lá na aula 1, né, com proteção de cera, né, para evitar a perda de água. Então os esporos têm essa proteção de cera e essa proteção de cera é chamada de esporopolinina. Então agora vamos explicar cada uma daquelas 3 características exclusivas. Então, a primeira característica que eu falei é sobre possuir embriões protegidos naquela estrutura especial chamada arquegônio. Então, se a gente está falando de embrião, a gente está falando de reprodução. Se a gente está falando de reprodução, nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos reprodutores, já que o arquegônio, que é essa estrutura especial que fica protegendo o embrião, é um órgão reprodutor. Vamos primeiro falar da parte da reprodução assexuada. Então, a parte de reprodução assexuada nas plantas é a parte dos esporos, a produção dos esporos. Tá? Então, a produção dos esporos, como eu falei, é caracterizada como a reprodução assexuada, ligada ao ciclo sexual, mas é a parte do ciclo assexuado. Importante, o esporo não dá origem à mesma fase do ciclo de vida que o produziu, e sim a fase alternante, ou seja, ele dá origem a outra fase. Então, as plantas, o ciclo de vida das plantas, como a gente vai ver mais para frente, tem 2 fases. O esporo dá origem à segunda fase. Os esporos, eles não são, apesar de eles serem parte da reprodução assexuada, eles são diferentes daquela. Quando a gente pensa em planta e pensa em reprodução assexuada, a gente pensa logo em propagação vegetativa, né? Então você, sei lá, tem um clone, tem um pedaço da planta verde que passa, cai no chão e ele forma raízes e assim vai, ou então você divide aquela toceira de capim e um pedaço daquele rizoma consegue produzir um novo indivíduo, um novo clone, né? Então a gente tem, geralmente quando fala de reprodução assexuada, a gente pensa nessa parte vegetativa da planta, mas os esporos, apesar de fazerem parte da reprodução assexuada, eles são diferentes, tá? Eles são formados, eles são produzidos em uma estrutura especial, né, que são os esporângios. Esporângio é a estrutura que produz esporos. Então, essas são as características dos esporos. As plantas têm 2 órgãos reprodutores. O esporângio, que a gente já falou, e o gametângio. Tá? Ambos esses órgãos têm como principal função a proteção do gametângio, está protegendo os gametas, e o esporângio está protegendo os esporos, como já indica o prefixo. Então, o sufixo anjo é a produção de, órgão que produz, tá? Então ambos têm o sufixo anjo. E o prefixo é que diferencia, tá? Então, gametângio é o órgão que produz os gametas. Esporângio é o órgão que produz esporo. E esses órgãos protegem tanto física, mas principalmente contra a dessecação, os gametas e esporos que eles produzem. O gametângio faz parte da reprodução sexuada e produz gametas. O esporângio faz parte da reprodução assexuada e produz esporos. Dentro do gametângio, ou seja, aqueles que produzem gametas, você tem o gametas feminino e o gameta masculino. Então, obviamente, você vai ter uma estrutura que produz o gameta feminino e uma estrutura que produz o gameta masculino. A estrutura que produz o gameta feminino chama-se
arquegônio. Então, é o gametanjo feminino, é o arquegônio. Ele vai produzir o gameta feminino, que é chamado de oosfera. O gametanjo masculino é o anterídeo, que ele vai produzir vários gametas masculinos, vários anterozoides. Lembra que o primeiro tópico lá é embriões protegidos no arquegônio. Então, o arquegônio é o gametanjo, ou seja, a estrutura que produz o gameta feminino. Então, o embrião vai estar protegido nessa estrutura aí. O arquegônio, então, vamos falar um pouquinho dele, que ele é o gametanjo feminino em forma de taça. Ele vai proteger o embrião contra a dissecação, já que ele produz o gameta feminino e o gameta masculino, que ele é móvel, ele vai encontrar o gameta feminino dentro do arquegônio e aí, quando eles fecundarem, se juntarem, vai formar o embrião, um novo indivíduo. Então vai estar lá dentro, por isso que ele fica dentro do arquegônio. Tá? Então ele vai ter uma proteção contra a dissecação, coisa que não acontecia nos grupos anteriores, nas algas, porque vivia no mar, não precisava ter essa proteção contra a dissecação, não tinha nenhuma pressão para indivíduos com essas características serem selecionados, se beneficiarem em relação aos que não têm e, aos poucos, só sobrarem genes com essas características. Então, o arquegônio protege contra a dissecação porque ele possui uma camada protetora de células estéreis na parte mais externa do arquegônio. Tá? Então, tem essas células que são estéreis, elas servem para evitar a perda de água. Então, está aqui uma ilustração tanto do arquegônio na sua esquerda quanto do anterídeo na sua direita, ou seja, tanto o gametanjo, que produz gametas femininos na sua esquerda, e o gametanjo, que produz gametas masculinos à sua direita. Uma ilustração um pouco mais detalhada do arquegônio, tá? Em forma de taça, com as suas células estéreis, e aí no interior a oosfera, ou seja, o gameta feminino. Então falamos daquela primeira característica exclusiva, que seriam os embriões protegidos no arquegônio. Agora vamos falar da segunda característica exclusiva das plantas, as embriófitas, que seria uma alternância de geração heteromórfica. Então vamos falar sobre alternância de geração. Só pelo nome já dá para ter uma noção. Alternância de geração significa que tem pelo menos mais uma geração, mais do que uma geração, para alternar a geração. Então, uma hora vem uma geração, outra hora vem uma outra geração. Então, que geração é essa, Flávio? Então, a alternância de geração é no ciclo de vida da planta. Então, no ciclo de vida da planta tem a fase haploide e tem a fase diploide. Então, essas fases vão se alternando entre si. Tá? Então, uma hora tem fase diploide, outra hora tem a fase haploide. Ou seja, uma hora tem uma geração diploide, outra hora tem a geração haploide do ciclo de vida. Então, essa alternância de geração que ocorre também nas algas, ocorre também nos animais, ocorre nos ciclos de vida de todos os seres vivos. A alternância de geração. Qual a diferença das plantas? Repare a palavra. Heteromórfica. Então, a diferença é que hétero é diferente. Mórfica vem de forma. Então, heteromórfica é que elas têm a forma diferente. Então, ela tem a forma tão diferente que você, olhando a olho nu, ou se for muito pequeno com microscópio, você visualmente consegue perceber a diferença morfológica entre as duas gerações. Significa que nas plantas, a fase diploide é morfologicamente diferente da fase haploide. Você olha e fala, essa aqui é a fase haploide. Você olha a outra fase, essa aqui é a fase diploide. Ou se você não sabe se uma é diploide ou haploide, você pelo menos sabe que elas são de fases diferentes, de gerações diferentes, porque morfologicamente elas são completamente diferentes. Então, isso é diferente das espécies ancestrais das plantas. As algas, elas têm a alternância de geração isomórfica, ou seja, você olhando não sabe distinguir morfologicamente a fase diploide da fase haploide. Então, a fase haploide é também chamada a fase
gametofítica, tá? É a fase onde tem um indivíduo gametófito. A fase diploide, né, 2Ns, né, é a fase também conhecida como esporofítica, que tem o indivíduo esporófito. Como eu comentei, a alternância de geração heteromórfica é quando a fase ou a geração gametofítica é fácil de distinguir pela morfologia da geração esporofítica. Outras características importantes de citar aqui da alternância de geração heteromórfica é que os gametas são produzidos por mitose e os esporos é que são produzidos por meiose, e a gente vai entender melhor quando falar do terceiro tópico a seguir. E os esporos, então, se desenvolvem em indivíduos que são haploides e multicelulares. Terceira característica exclusiva fala sobre o ciclo de vida haplodiplobionte. Então, para eu explicar para vocês por que a planta tem um ciclo de vida haplodiplobionte e o que é o ciclo de vida haplodiplobionte, a gente tem que dar uma olhada nos ciclos de vida, nos ciclos reprodutores. Para explicar, então, o ciclo haplodiplobionte, a gente tem que entender que em todo o ciclo de vida, a classificação dos tipos de ciclo de vida se dá com base no momento onde ocorre a meiose. Então, vou explicar melhor. Como assim, Flávio? Então, a gente tem 3 tipos de ciclo de vida. Todos os organismos se encaixam nesses 3 tipos. Tem os tipos haplobiontes, tem os tipos diplobiontes e tem os tipos exclusivos das plantas, que é o terceiro no caso aí, são os haplodiplo. Então, haplo, tem o diplo e tem o haplodiplo. Eu vou falar a característica de cada um para vocês verem como é fácil de distingui-los. Então, o haplobionte, ele tem a meiose no início. Lembra que o que distingue os 3 tipos de ciclo é o momento que ocorre a meiose? Então, haplodiplobionte, a meiose é no início. Ou quando forma o embrião, o novo zigoto, ocorre a meiose. Então, exemplo disso, algumas espécies de algas têm esse ciclo, possuem esse ciclo de haplobionte. Tá? Então, a alga vai possuir um corpo haploide que vai produzir gameta. Então, como é que funciona esse haplobionte? Tem os gametas, eles vão se unir, quando eles se unem tem a fecundação, então eles vão formar uma única célula nova, que é o zigoto, o novo indivíduo, o zigoto. Essa célula é diploide. A única célula diploide do ciclo é o zigoto. Tá? Então, o zigoto, né, formado ali, é diploide, 2N, ele vai germinar e vai produzir, por meiose, células haploides. Tá? Então, ele por meiose vai dar meiose e vai produzir várias células haploides. E aí, essas células vão crescer, vão se multiplicar por mitose. Simples. Até a final da vida. Então, todas as outras células vão ser haploides, inclusive os seus gametas, né? Quando os gametas se encontrarem de novo, N com N, dá um embrião. Naquele momento de única célula diploide, ocorre a meiose. Então, a meiose, toda vez que inicia-se o ciclo, né, forma-se um novo indivíduo, inicia-se o ciclo. Toda vez que inicia-se o ciclo, ocorre a meiose. Então, meiose no início do ciclo, haplobionte. Agora vamos falar sobre o diplobionte. Então, ao contrário do haplobionte, a meiose no diplobionte ocorre lá no final, na hora de fazer gameta. Então, a gente chama de gamética. Então, haplobionte, a meiose acontecia no começo. Diplobionte, a meiose acontece no final. Então, também, algumas espécies de algas possuem esse ciclo diplobionte, que é o ciclo dos mamíferos, né? A gente também é raro entre os vegetais. Os mamíferos possuem esse ciclo, onde a meiose vai ser a hora da produção dos gametas. Todas as outras fases da nossa vida, as nossas células têm 2N, são diploides. Então, como é que funciona? A alga vai possuir um corpo diploide, e aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, chega na época reprodutiva, vai produzir gameta por meio de meiose. Aí o gameta vai se unir, N com N forma o zigoto, o novo indivíduo 2N, e aí ele vai crescendo, produzindo por mitose, reproduzindo aquele tipo de célula 2N, e aí, quando chegar a hora de produzir gameta,
separa o gameta por meiose, lá no final do ciclo, e aí dois gametas se unem, fazendo a fecundação, novo zigoto, e assim vai sucessivamente. Então, haplobionte, meiose no início, diplobionte, meiose no final, e haplodiplobionte, qual é a diferença? A meiose é no meio do ciclo. É uma meiose intermediária ou espórica. Por que espórica? Porque é na hora de produzir os esporos. Os esporos ocorrem no meio do ciclo, são produzidos no meio do ciclo. Essa é a diferença entre os três ciclos. A hora que ocorre a meiose e o que ela forma. Tá? Então, o caso é o ciclo típico dos vegetais. Então, todas as plantas têm esse ciclo haplodiplobionte. E você tem com esse ciclo, você tem dois organismos adultos. O esporófito, que é o indivíduo diploide, e o gametófito, que é o indivíduo haploide. Então, vamos resumir nesse quadrinho aí. Então, haplobionte, a meiose ocorre no início do ciclo. Diplobionte, meiose, ocorre no fim do ciclo. E o haplodiplobionte, que é o ciclo típico dos vegetais, das plantas, a meiose ocorre no meio do ciclo, na hora de produzir os esporos. Todos os três ciclos possuem fases haploide e diploide. Então, cuidado. Às vezes, aqui caracteriza o ciclo haplodiplobionte, a pessoa fala, é aquele ciclo que tem indivíduos haploides e indivíduos diploides. Não, os três ciclos têm indivíduos haploides e indivíduos diploides. O haplobionte tem indivíduos haploides e indivíduos diploides. O diplobionte tem fase haploide e diploide no seu ciclo de vida. E o haplodiplobionte também. Qual a diferença deles? A hora que ocorre a meiose e o que eles produzem. A haplobionte, de novo, ocorre no início do ciclo, na hora dos zigotos. O diplobionte ocorre a meiose no fim do ciclo, na hora de produzir gameta. O haplodiplobionte ocorre no meio do ciclo, na hora de produzir esporos. Está aí o ciclo de vida haplodiplobionte. Bom, o ciclo de vida sempre começa num lugar. Começa quando produz um novo indivíduo. Quando começa o indivíduo, ele produz. E que começo de indivíduo é esse? É o zigoto. É a fertilização, a fecundação, ou seja, dois gametas se unem, produzem um novo indivíduo. Esse novo indivíduo é o zigoto. Então, esse novo indivíduo, está aqui nessa setinha, ele é diploide. Então, o ciclo começa nessa fase. Então, esse é o começo do ciclo de vida. Tem o zigoto. Esse zigoto vai crescer. É um esporófito. Né? Ele é 2N. Então, é um esporófito multicelular. Ele vai crescendo até que chega no momento que ele está maduro sexuadamente, ele vai fazer a reprodução assexuada primeiro. Que reprodução assexuada é? Por meio da produção de esporos. Ele é uma planta. Se ela é uma planta, ela tem um ciclo de vida haplodiplobionte. A diferença do ciclo de vida é a meiose. Então, a meiose no ciclo haplodiplobionte ocorre para produzir esporos. Então, na hora que ele vai produzir esporos, dentro daquela estrutura especial, que é esporângio, ocorre a meiose e formam vários esporos lá dentro. Então, os esporos já são haploides, porque tem a meiose. A meiose, lembrando, é aquele processo que multiplica a célula dividindo o seu número de cromossomos. Né? Então, de 2N passa para N. Então, os esporos já fazem parte da fase haploide, né? Como está vendo nessa seta, e esse esporo vai cair em algum lugar adequado, vai germinar e vai dar origem a um novo indivíduo, que é o gametófito. Esse novo indivíduo da fase haploide. Esse gametófito é o indivíduo que produz gametas, né? Gametófito. Né? Então, o gametófito vai produzir gametas através dos seus gametângios. Né? Gametófito, gametângio, gameta. E aí os gametas vão ser produzidos, vão ser liberados. Os gametas masculinos são móveis, são flagelados, móveis. Eles vão encontrar gametas femininos de outros indivíduos, da mesma espécie. Eles vão se encontrar e vão se fecundar e vão criar um novo indivíduo, criando então um novo ciclo de vida. Tá? Então, um ciclo de vida fazendo parte aí da fase haploide e a fase diploide e mostrando aí que
A meiose ocorre no meio do ciclo para formar o esporo, o que caracteriza o ciclo de vida haplodiplobionte que só as plantas têm. Resumindo aqui, o esporófito é a fase diploide, é a planta diploide celular e vai produzir esporos. Então, esporófito, fito é o indivíduo que produz esporo, né? Esporófito. O de baixo, o gametófito, fito é o indivíduo, gameto é de gameta. Então, é um indivíduo que produz gametas. Então, ele é uma planta, a fase haploide do ciclo, né? Ele é multicelular também. Ele é formado por mitose e vai produzir gameta. O ciclo, só com palavras, seria assim. A fase diploide, 2N, seriam as palavras que estão nesse azul, e a fase haploide seria que estaria nesse vermelho. Então, a gente começa aí na esquerda, né? No coluna da esquerda, na fase diploide, onde é produzido primeiro o esporófito, em forma de zigoto, ele vai crescer até chegar à fase sexualmente madura, vai fazer a reprodução assexuada através dos esporos. Então, esporófito, olha como o prefixo não muda, e o que muda é o sufixo dentro das colunas. Então, ó, temos esporófito, esporanjo, esporo. Então, esporófito, que é fito de indivíduo, então, o indivíduo que produz os esporos. Esporanjo seria um órgão que produz o esporo, e o esporo em si. Então, esporófito, esporanjo, esporo. Aí segue o esporo já é haploide, né? Já está vermelho. E aí, seguindo a setinha do esporo, vai dar lá na fase haploide, né, do gametófito. O esporo, quando germina, vai dar origem ao indivíduo da fase haploide. De novo, o prefixo é o mesmo, ó, gameta, gameta, gameta. E aí bate com o sufixo da fase diploide. Fito, anjo e etas. Então, gametófito é o indivíduo que produz gametas. Gametanjo são os órgãos que produzem gameta. E gameta é o gameta em si. Só que agora a gente tem dois gametas, o feminino e o masculino, né? A oosfera e o anterozoide. E nós temos os dois gametanjos, né? Tanto o arquegônio quanto o anterídeo. Tá? Então botei aqui os gametas na fase diploide. Na verdade, gameta é haploide. Ele só vai virar diploide quando eles se juntarem. Então botei aqui só para forma didática, tá representando a volta do ciclo, mas lembrando que os gametas em si são haploides. Então, ó, a geração esporofítica, ou a geração diploide, é do zigoto até a planta adulta, e a geração gametofítica, ou haploide, é do esporo até o gameta. Então, de novo, fase gametofítica, haploide, a de cima, que tem o gametófito, fase esporofítica, a de baixo, azul, aqui tem o esporófito. Qual é a tendência evolutiva? A tendência evolutiva entre as plantas, né? Briófita, depois passa para pteridófita, depois passa para gimnosperma e para angiosperma. A tendência evolutiva entre os grupos é que a fase diploide, que é a fase ou a geração esporofítica, seja cada vez mais duradoura e a fase gametofítica seja cada vez mais rápida e mais simples. Tá? Então a fase haploide fica cada vez mais rápida. Temos que falar um pouquinho também sobre como que a gente organiza e classifica o reino, né? O reino planta, já que a gente definiu o que é planta, que tem essas três características exclusivas que eu acabei de falar: embrião protegido pelo arquegônio, alternância de geração heteromórfica e ciclo de vida haplodiplobionte. Nós vamos agora classificar todos os organismos que têm essas três características exclusivas. Então a gente vai trabalhar com as classificações de 12 filos ou 12 divisões. Vai ter livro que classifica de forma diferente, mas a gente vai trabalhar de forma didática com essas divisões aí. Eu acho mais fácil de trabalhar, mais didática, e essas classificações são bem dinâmicas. Tem autor que aumenta as divisões, tem autor que diminui as divisões, mas essa até agora é o consenso. Então essas são as divisões, tá? Eu deixei as 12 divisões aqui, para mostrar para vocês que essas 12 divisões a gente acaba dividindo em vários grupos diferentes. Por exemplo, se a gente for dividir em termos de vascularidade, a gente pode dividir as plantas que são avasculares e as plantas que são vasculares. O que é isso? Lembrando, a avasculares são essas três divisões e as vasculares
seriam essas 9 divisões. Então, as plantas avasculares, aquelas que não têm nenhum tecido condutor de água, sais minerais ou seiva bruta. Tá? Geralmente, as plantas avasculares possuem pequeno porte. Já as plantas vasculares, aquela que tem algum tecido condutor, um tecido vascular. Tá? Geralmente, aí já são... O porte da planta é bem diverso, vai ter de ervas até árvores bem grandes. Outro jeito de separar, agrupar as 12 divisões seriam quanto à reprodução. Ou as plantas são criptógamas, ou as plantas são fanerógamas. Cripto vem de escondido, né? Então é quando os órgãos reprodutores estão escondidos, são microscópicos, são bem pequenos, tá? Não são muito aparentes. As criptógamas, então, não produzem sementes, e elas vão depender da água para fecundação. Apresentam uma alternância de geração bem nítida, bem fácil de ver. A fase dominante é variada. É a fase gametofítica nas avasculares e a fase esporofítica nas vasculares. Já as fanerógamas são ao contrário. São aquelas plantas, aquelas espécies que têm os órgãos reprodutores aparentes. Né? Então, fânero vem disposto. Então, são os órgãos reprodutores bem fáceis de distinguir, bem aparentes. Então, elas produzem sementes, elas não têm uma alternância de geração tão nítida quanto as criptógamas, e o esporófito é a geração dominante de todas as espécies. O gametófito vai se desenvolver dentro do óvulo e vai originar sementes, e os esporângios, que são aqueles órgãos que produzem esporos, tá? Eles vão estar reunidos em folhas férteis, chamadas esporófilos e tudo, e a gente vai explicar melhor mais para frente. Tá? Então, seriam essas divisões aí sendo as criptógamas e essas divisões aí que vocês estão vendo na tela sendo as fanerógamas. Dentro das criptógamas, as 3 primeiras divisões seriam as briófitas e as 4 últimas divisões seriam as pteridófitas. Dentro das fanerógamas, as 4 primeiras divisões seriam as gimnospermas e a última divisão seria as angiospermas. Isso mostra também que o único grupo, né, entre anjo, gímeno, pteridófita e briófita, que a gente pode chamar de monofilético, ou seja, tem um ancestral comum, são as angiospermas. Bom, agora a gente entra em briófita propriamente dita. Então, o que a gente pode falar das briófitas? As briófitas, primeiro, são plantas avasculares. Então, elas não têm um sistema de transporte de substâncias, tá? Então elas são pequenas, tá? Ou seja, elas não são tão compridas, tão grandes, e elas podem passar os minerais e a parte da seiva elaborada entre as células através da difusão. Essa difusão não é um sistema muito eficiente, então por isso ela não consegue ficar tão grande. Segunda característica, uma outra característica é no ciclo de vida, a fase haploide, que é a fase gametofítica, que é o gametófito, ele é dominante. Lembrando, então, que o gametófito é a fase haploide, ele é dominante e é independente nutricionalmente, ou seja, ele produz seu próprio alimento, então, ou seja, o gametófito é verde, tá? Aquele indivíduo gametofítico haploide é verde, produz a própria fotossíntese. Já a fase esporofítica, ou a geração esporofítica, ou diploide, ela não é independente, ela depende do gametófito para sobreviver. Ele é bem reduzido, só tem 3 órgãos: o pé, a seta e a cápsula, ou o esporângio. Isso aqui ilustra, então, essa parte verdinha no final da tela, na foto, é uma parte do gametófito. E aí, em cima do gametófito, fica o esporófito, fica a fase esporofítica bem reduzida, bem pequena, né? Então é bem simples, só tem 3 órgãos que está mostrando aí nas setas, nas caixinhas de texto vermelho com as setas. Então, tem o pé, onde o esporófito se fixa no gametófito. Tem a seta, que é a haste que eleva o esporângio, ou a cápsula, né, onde vão ser produzidos os esporos. Então, uma foto de uma briófita, aí, né, um musgo, e a foto está mostrando tanto a parte gametofítica quanto a parte esporofítica. A parte gametofítica é esses filóides, parecem umas folhinhas, né, verdinhas, e a parte esporofítica são essas cápsulas brancas, que seriam o esporângio, ou a cápsula, né, que estaria em cima dos gametófitos.
Outra característica importante, elas ainda são dependentes da água, tanto para a reprodução principalmente, né, porque os seus gametas masculinos, que são móveis, né, que são os anterozoides, eles são flagelados, então eles precisam da água para se locomover até o gameta feminino. Outra característica importante das briófitas é que ela não tem diferenciação de órgão. Ela não tem uma raiz, folhas e caules. Tá? Então ela tem rizoide, filóide e cauloide. Lembra morfologicamente assim por fora uma raiz, um caule, uma folha, mas ela não tem a especialização dos órgãos. Né? Enquanto nos grupos posteriores a folha é anatomicamente diferente da raiz, ou do caule, e tem funções bem definidas, gera mais eficiência. Já as briófitas parece que por fora é diferente, mas por dentro, anatomicamente, fisiologicamente, as funções das células são as mesmas, tanto nos rizoides, quanto no filóide, quanto do caule. Tá? Então, só nos grupos posteriores, né? Então, a partir das pteridófitas, é que raiz, caule e folha têm especializações e passam a ser muito eficientes. Então, eles não podem adquirir um porte muito grande. Outra característica importante é que elas têm um estado intermediário chamado protonema. O que é isso? Quando os esporos caem em lugar adequado, eles germinam. Então, eles germinam formando, nos grupos posteriores, germinam formando já o gametófito, que é o indivíduo haploide. Né? Porém, nas briófitas, só nas briófitas, elas têm um estágio intermediário antes do gametófito, que é o protonema. Então, o que é esse protonema? É o primeiro estágio do desenvolvimento do gametófito. E aí, a partir desse protonema, é que o gametófito vai se desenvolver em cima dele. Tá? Então, vamos aí para o ciclo de vida. Tá? Então, peguei aquele ciclo de vida que a gente estava vendo, que a fase gametofítica é a fase superior, fase vertente em vermelho, né? Ou seja, a fase haploide. E a fase esporofítica é a fase azul, que é a fase diploide. Lembrando, o ciclo de vida sempre começa na fertilização, está mostrando aí na tela, né? E vai sempre terminar nos gametas. E o meio do ciclo de vida é a hora da meiose, a hora da produção dos esporos. Então, esse é o ciclo de vida básico, a gente vai falar por todas as aulas e vamos mostrar as variações de cada grupo. Então, vamos transformar esse ciclo de vida aqui. Né? Estamos vendo aí a fecundação, é o início do ciclo de vida. Estamos vendo a produção de gametas pela seta, que é o final do ciclo de vida. E estamos vendo a produção dos esporos, através de meiose, que é o meio do ciclo de vida. Qual é a diferença das briófitas? Então, a diferença está exposto aí como esse círculo verde, né? Onde a fase dominante é a fase gametofítica. Só as briófitas têm a fase dominante sendo a fase haploide. O que é a fase dominante? A fase que dura mais, que é mais complexa, tem mais células, tem mais complexidade mesmo. Outra coisa importante, os gametas masculinos são móveis e são flagelados. Eles precisam da água para a fecundação. Outra característica importante, que a gente já comentou, são os protonemas. Tá? Antes, os esporos, então, eles são liberados e são dispersos pelo vento. Quando caem em lugar adequado, eles germinam, formando o gametófito, mas nas briófitas, antes de formar o gametófito, forma o protonema, como se fosse um tapetinho, vamos dizer assim, que em cima desse tapetinho os gametófitos vão se formar. Então aqui, ó, um ciclo de vida também com as plantas para ficar um pouco menos abstrato, um pouco mais palpável. Onde começa o ciclo de vida? Então sempre temos que localizar o início da vida. O início da vida é quando ocorre a fecundação. Aí vai formar um novo indivíduo. Onde está ocorrendo a fecundação? Aí nessa seta aí. Ó. Então o início do ciclo de vida é a fecundação do óvulo que está no arquegônio. Então o anterozoide ele se locomoveu com a ajuda da água, ele conseguiu encontrar e fecundar a oosfera, e aí o embrião ficou protegido no arquegônio, ele vai crescer e vai formar aí em cima do gametófito, em cima da parte verdinha, o
o esporófito, a fase diploide. Então, esporófito, fase diploide. Todo esporófito produz esporângios que produzem esporos. Então, os poros são formados através da meiose, meio do ciclo. Os esporos que são formados, eles são dispersos, caem no chão, eles germinam e formam o protonema. Em cima do protonema forma-se o novo gametófito. O gametófito vai crescendo, vai se desenvolvendo. Todo gametófito produz gametângios que produzem gametas. Os gametângios são órgãos que produzem gameta. Pode ser tem o feminino e tem o masculino. O masculino, como está indicando na seta aí, é o anterídeo. Vai produzir os anterosóides móveis. O feminino, o gametângio feminino, seria o arquigônio, que vai produzir a oosfera, que não é móvel, e aí o fim do ciclo é a produção de gametas, porque o próximo passo é o início do novo ciclo. Outras coisas importantes de se falar, que as briófitas possuem cutícula muito pequenininha, muito fininha, e ela não é tão efetiva para evitar a perda de água. Uma das características que as fazem ficar mais próximo de ambiente úmido, e elas são, apesar disso, encontradas nos 5 continentes e também na costa da Antártica, mostrando uma distribuição bem ampla pelo mundo. Uma coisa super importante, como eu falei, a tendência evolutiva é que a fase haploide ela fica cada vez mais reduzida e que a fase diploide, a fase esporofítica, fique cada vez mais dominante. Então, uma hipótese é que o ambiente cada vez mais seco, né, porque as plantas estão invadindo o ambiente terrestre, significa também que elas estão saindo de um ambiente muito úmido para um ambiente um pouco mais úmido, que é o brejo, perto de rio, até ambientes muito longe da água, um ambiente mais seco. Então, esse ambiente seco, essa sobrevivência ou tentativa de sobreviver em ambiente mais seco, impôs uma pressão seletiva naqueles indivíduos que tinham a geração esporofítica mais ampliada, a geração esporofítica que durasse mais, que fosse mais dominante e que essa geração é mais eficiente em evitar a perda d'água. Como que as briófitas, então, são classificadas? Como que a gente divide apenas as briófitas? Como a gente comentou lá na divisão, quando estava dividido em todas as plantas, as briófitas podem ser divididas em 3 filos ou 3 divisões: as hepatófitas, as antocerófitas e as briófitas. Então, de nome vulgar, eu poderia falar das hepáticas, os antóceros e os musgos. Eu sempre vou estar falando na ordem da mais simples para a mais derivada, para a mais recente. Então, a mais ancestral seria a divisão das hepáticas, depois vem os antóceros, e as mais derivadas, ou as mais recentes, seriam os musgos. Então vamos falar das hepáticas, ou da divisão hepatófita. Então essa é a carinha aí de uma representante dessa divisão, tá? O gênero Marchantia, tem também o gênero Lunularia, e as hepatófitas possuem cerca de 6.000 espécies, e todas elas geralmente muito pequenas. Elas crescem muito bem em ambientes úmidos, mas poucas espécies das hepáticas crescem na água em si. Existem algumas espécies, mas poucas delas crescem na água. Então, ela cresce mais em locais com solo próximo de ambientes úmidos. Então, é considerada as plantas vivas mais simples de todas elas. Por quê? Porque elas não possuem tecido condutor especializado, assim como nenhuma nenhuma das briófitas. Ela não possui cutícula, ou seja, não tem aquela camada serosa que protege ela, o indivíduo adulto, a planta adulta, da perda de água. Então ela tem que viver em locais bem úmidos mesmo. E ela também, consequentemente, não tem estômatos, que são aqueles órgãos que controlam a passagem de ar, né, a troca gasosa, quando você tem uma cutícula. Outra coisa importante é que a maioria dos gametófitos das hepáticas desse grupo, eles vão se desenvolver diretamente dos esporos. Então, eles não têm protonema. Então, as hepáticas, que é a divisão mais simples desse grupo das briófitas, elas não têm protonema. Tá? Elas até têm alguma coisa semelhante ao filamento, mas não é considerado ainda o protonema. Então, elas são simples, além de não ter cutícula, não ter estômato, elas também não têm protonema.
Então, a maioria das hepáticas, os gametófitos dela são folhosos, ou seja, são parecidos com alface, são achatados assim, dorsoventralmente, tá? Mas algumas delas são talosos, ou seja, parece um talo, parece uma cebolinha. Então, as hepáticas se dividem em aquelas que são folhosas e aquelas que são talosas, parecendo cebolinha. Então, nas folhosas, a gente chama que os tecidos, as fitas de tecido deles estão relativamente indiferenciados. Já as talosas não, os tecidos internos estão bem diferenciados. Então, aí uma ilustração de uma talosa e uma folhosa. Bom, passamos para o segundo filo, ou a segunda divisão, são os antóceros, ou a divisão Anthocerófita. Aqui é uma carinha dos antóceros, uma característica muito importante, que são os estômatos grandes. Então, os antóceros têm uma divisão muito pequena, né? É cerca de 100 espécies só, e a maioria com uma característica bem marcante dela, que é ter um único cloroplasto grande dentro da célula. Tá? E o esporófito só consiste de pé e cápsula, não tem, ou o esporanjo, não tem a seta que eleva ele. Como é que acontece isso? Então, você tem o pé, né, que prende o esporanjo no gametófito, e esse esporanjo, né, ou a cápsula, ela tem um meristema de crescimento, né, tem células que fazem crescer, e ela vai crescendo, né, se as condições estiverem boas, elas vão se alongando por um período muito grande de tempo e ela acaba não desenvolvendo essa seta e a própria cápsula que vai crescendo, elevando então o máximo possível a altura para os esporos poderem se dispersar melhor. Então, os esporófitos das antóceras, eles são fotossintetizantes, ou seja, eles já são independentes de produção de comida do gametófito, contrário do grupo anterior que não era. Eles têm cutícula, eles têm estômago, tá? E, por fim, a última divisão, a divisão briofita, né? Uma carinha lá dela do musgo, do esfagno, é um campo todo tomado por esse musgo. Então, a divisão briofita, apesar de não ter ainda a diferenciação, ela já tem um começo de diferenciação entre caule e folha e não tem a raiz ainda muito bem diferenciada, tá? Então, tem rizóides. Então, os rizóides são muito parecidos com raízes, mas não são ainda raízes com todas as especializações anatômicas e as funções de armazenamento e tudo que tem. Uma coisa importante é que os musgos, a briofita, já tem células condutoras. O que é? Ué, você não falou que briófitas, nenhum grupo, nenhuma espécie de briófita tem sistema condutor? Sistema condutor é diferente de célula condutora. Tá? Então, apesar de ter células condutoras, ou seja, células que já são um pouco especializadas na condução de seiva bruta e seiva elaborada, ela não tem um sistema, um tecido condutor. E o tecido é muito mais complexo. O tecido é uma reunião de várias células especializadas que têm uma eficiência de transporte muito maior do que as células condutoras. Então, voltando, a divisão briofita, ou os musgos, tem células condutoras. Essas células são chamadas de leptóide e hidróide. Adivinha quem leva água e sais minerais? Isso mesmo, os hidróides. Tá? Então, os leptóides levam a seiva elaborada, que seria o alimento produzido através da fotossíntese, e os hidróides levam a água, como eu comentei. Tá? Os hidróides, então, vão ser progenitoras das células de condução de água, as traqueófitas, porque elas são chamadas de células, né? Porque as células hidróides, quando morrem, eles vão deixar aquele canal fino, vazio, e a água pode fluir ali com um pouco mais de eficiência do que por difusão, como aconteceu nos grupos anteriores. A divisão briofita possui cutícula, né, no seu gametófito, e os estômatos, tanto dos gametófitos como em alguns esporófitos, algumas espécies, né?
O estômato é circundado por uma única célula em forma de rosca, também é bem característico dessa divisão. E a forma de osso de cachorro nas suas células guardas dos estômatos, também é característica da divisão briofita ou dos musgos. Tá? Eu gosto de fazer no finalzinho, quando eu vou comparar os outros grupos, um quadro de comparação entre os filos para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Então estou sempre organizando os grupos dos mais ancestrais para os mais derivados, os mais recentes. Então seria as hepáticas, o filo Hepatophyta, o número de espécies, 6.000. Os antóceros, mais ou menos 100, e as briofitas, mais ou menos 9.500. Quanto às características do gametófito, uma característica é que as hepáticas têm tanto gêneros folhosos quanto talosos. Os antóceros só têm gêneros em forma de talosos. E a briofita só tem gêneros folhosos. Outra característica do gametófito. Nas hepáticas, alguns produzem protonema, nas antóceros nenhum produz protonema e na briofita todos possuem protonema. Agora estamos falando do esporófito, aquele que tem pé, seta e cápsula, mas nem sempre é assim. Nas hepáticas tem o pé, a seta é curta e depois vem a cápsula, o esporângio. Os antóceros têm o pé, não tem a seta e já vai na cápsula, no esporângio. E na briofita tem o pé, tem a seta, só que a seta agora é longa, e o esporângio, ou a cápsula. Uma segunda característica dos esporófitos importantes: as hepáticas não possuem estômatos, os antóceros e a briofita já têm estômato. Terceira característica dos esporófitos: nenhuma tem tecido condutor, né? Mas a briofita tem células condutoras agora, leptóides e hidróides, que eles começam a ter uma maior eficiência na condução de água e alimento. Outra característica do esporófito: os esporófitos das hepáticas não são verdes, ou seja, eles não possuem, não fazem a sua própria fotossíntese, não são independentes do embrião. Já os antóceros e as briófitas são. Tá? Então, as divisões dos antóceros e das briofitas, os esporófitos já são menos dependentes do gametófito. E esse é o fim. Né? Qualquer coisa, voltem lá nas perguntas iniciais para vocês verem se vocês pegaram o conteúdo básico dessa disciplina. Até a próxima aula e tchau, tchau.